olá, estamos de volta com câmeras e objetivas sem complicação com Daniel Farjon. Daniel, essa aula veremos o quê? Esta aula será sobre profundidade de campo. Legal. A tal questão do desfoque. Vamos lá. Ou não, né? Desfoque ou não. O desfoque ou não, né? A escolha. A escolha, exatamente. Vamos lá. Eu preparei aqui um exemplo para vocês entenderem o seguinte. A relação da abertura com a quantidade de coisas que ficam em foco. Tá? Ou com a área, né, de foco em relação à área em desfoque. Então, eu estou com a abertura máxima aqui que eu tenho na minha objetiva, que é 1.4. Lembra? A abertura é grandona, entra muita luz. Só que não só entra muita luz, ela aplica uma característica diferente à tua imagem, que é deixar pouquinha coisa em foco. Isso aqui é uma régua, por mais que não pareça muito ainda, aqui está tudo desfocado, mas aqui tem uma região em foco. Eu vou começar a fechar a minha abertura, profundidade de campo, né? Título. Eu vou começar agora a fechar a minha abertura e vocês vão vendo que eu vou tendo cada vez mais áreas em foco. Agora a abertura 2.8 e cada vez mais essa região aqui vai aumentando. A abertura 4 aumenta cada vez mais. A abertura 5.6, o buraquinho vai fechando e eu vou tendo cada vez mais coisas em foco. Abertura 11, mais coisas em foco. Abertura 11, 16 e agora 22. Então agora você já sabe, se você quer desfocar, você não pode usar uma abertura com valor muito alto, tipo 22. Você tem que deixar um valor mais baixo, ou maior a abertura que você tiver na sua objetiva. E esse valor vai variar de objetiva para objetiva, de câmera para câmera, se a sua câmera for super zoom e você não puder trocar de lente. Tá? Então, quer deixar tudo em foco? Está fazendo uma foto de paisagem, por exemplo? Fecha o buraquinho. E agora você vai começar a associar as coisas. Eu falei na última aula sobre a nitidez da sua objetiva. Até que ponto vale você ir fechando e perdendo nitidez? Então, quanto vale o seu foco ou desfoque em relação à nitidez? Então, você tem que ir dosando tudo isso, mas o que a gente está vendo agora nessa aula em específico é, se eu deixo tudo grande, a abertura aberta demais, eu consigo um maior desfoque. Se eu deixo ela pequenininha, eu vou cada vez mais deixando tudo em foco. Então, agora eu fiz um exemplo bem prático, bem fácil de entender. Essa foto eu usei a abertura 2.8. Então, eu tenho só a segunda pilha em foco e o resto tudo desfocado. Aqui nessa foto, eu usei a abertura 22. Buraquinho bem pequenininho. E se é pequenininho, eu tenho praticamente todas as pilhas em foco. E o meu foco não saiu do lugar. A minha câmera estava parada, as pilhas não saíram correndo, tudo no mesmo lugar, foco no mesmo lugar, eu só alterei o valor da abertura. Então eu tenho aqui essa representação gráfica de, se eu tenho uma abertura muito grande, a minha profundidade de campo, lembra da reguinha? A profundidade de campo pequena, são poucas coisas em foco, é só aquele pedacinho em foco. Uma profundidade de campo grande é tudo em foco, ou mais coisas em foco. Tá? Então a gente consegue uma profundidade de campo maior quando a gente fecha o buraquinho. Tá? Então eu tenho aqui um buraquinho pequeno, nesse caso aqui é F22, e eu consegui tudo em foco. Ou seja... Isso aí, Daniel, por exemplo, se a gente está fazendo uma foto de uma família, tem mais de uma pessoa, né? Como é que a gente trabalha a abertura do diafragma para garantir que todo mundo está em foco? Perfeito. Digamos que você tem uma família, muitas pessoas, mas elas não estão lado a lado. Tem gente na frente e tem gente atrás. Se todo mundo estiver lado a lado, tudo bem, você faz o foco em uma e todas elas que estiverem na mesma linha, se elas não estiverem assim, né, na diagonal com relação à da câmera, se elas estiverem de frente para a câmera, todo mundo vai ficar em foco. Mas se tiver gente na frente, gente atrás, você tem que fechar a sua abertura. Porque se você deixa a abertura muito grande, você faz o foco em quem está no meio, por exemplo, quem está na frente está desfocado e quem está atrás está desfocado. Aí você vai fechando a abertura e você consegue fazer com que todo mundo fique em foco. Beleza. Vamos lá.
A segunda coisa que muda essa relação do que está em foco e o que está fora de foco é a distância da câmera para o assunto, tá? Então, se eu chegar aqui bem pertinho do meu assunto, eu consigo fazer com que o resto fique mais desfocado. E se eu estou muito distante do meu assunto, tudo que estiver ali perto vai parecer estar mais em foco do que se eu estiver pertinho. E a mesma relação vale do objeto para o fundo. Se eu estou pertinho dele e ele está muito longe do fundo, eu vou ter o fundo todo desfocado se eu usar uma abertura. Vamos conjugar as coisas agora, juntar tudo, né? Se eu utilizar uma abertura grande, estiver pertinho do meu assunto e o fundo lá longe, o fundo vai ficar desfocado, porque eu estou usando uma abertura grande. Se eu estou usando uma abertura pequenininha, a tendência é que o fundo não fique tão desfocado, mas vai ficar desfocado também, porque eu estou muito perto. E é isso aqui que importa agora, é a distância da minha câmera para o assunto. Se eu estiver muito perto, não importa a abertura que eu usar, eu vou ter algum grau de desfoque se o fundo estiver muito distante. Se o fundo estiver pertinho, aí já não. Tá? E a mesma coisa aqui, eu tenho uma paisagem, eu quero deixar a paisagem toda em foco. Se as coisas estão muito longe, eu posso dar uma abertura mediana e eu já vou ter tudo em foco, tá? A menos que tenha alguma coisa muito perto. Aí você tem que usar a abertura maior. Né? Então aqui, se você estiver no close-up, você tem uma profundidade de campo menor e conforme as coisas vão ficando mais distantes da câmera, você tem uma profundidade de campo maior, mais coisas vão ficando em foco. Por falar em coisas em foco e coisas fora de foco quando você se afasta, saibam que algumas objetivas não permitem que você faça um foco perto demais. E existe uma limitação que varia de objetiva para objetiva. Então, se eu pegar, por exemplo, uma objetiva que não seja macro, eu não vou conseguir fazer foto, digamos, a 30 centímetros de distância. E aí, o que vai acontecer? A minha imagem fica fora de foco. E eu só vou conseguir fazer o foco a partir dos tais 30 centímetros, por exemplo. Isso varia de lente para lente. Então, digamos, aqui a partir de 30 centímetros eu consigo fazer foco. Daí para longe. Para perto a câmera não faz o foco e a foto vai ficar fora de foco. Tem câmera que nem permite você fazer a foto. Ela vai dizer, ó, não consigo, não consigo, não consigo. Afasta, afasta. Aí você vai se afastar. Quando eu vi o bipzinho lá, opa, agora eu consegui fazer o foco. Aí você vai lá e aperta. Então, tem essa distância mínima para você conseguir fazer a foto, conseguir fazer o foco. E algumas objetivas, você conseguiu fazer o foco a partir daqui, né? Então, agora, algumas objetivas têm uma distância mínima para você conseguir fazer o foco bem próxima da lente, que a gente chama de lente macro. Se ela tiver, digamos, o limite da lente, ao invés de ser 30 centímetros, são 3 centímetros. Tá? Só um exemplo. Então, se tiver algum objeto mais próximo do que 3 centímetros da sua lente, você não consegue fazer o foco. Mas a partir de 3 centímetros você consegue. Essa lente aqui, que é uma 70-200, ela tem uma chavezinha aqui, se você conseguir mostrar. Bom, ela é uma lente 70-200, que significa que ela pega as coisas que estão lá longe. Essa chavezinha aqui, ó. Essa chavezinha faz o quê? Ela faz com que você consiga fazer o foto a partir de 1,2 metro, ou ela faz com que você só possa fazer o foco a partir de 2,5 metros em diante, né? Então, se você deixar essa chavezinha aqui em 1,2 e tiver, por exemplo, num jogo de futebol, alguém com a cabeça na frente que está mais ou menos entre 1,2 e 2 metros de distância, a câmera pode fazer o foco na cabeça dessa pessoa. Só que você não quer isso. Você quer fazer o foco lá atrás, lá no jogo, aliás. Então você bota aqui para 2,5. Então qualquer coisa que esteja mais próxima de 2,5 metros, a câmera vai abstrair. Ela não vai nem fazer o foco, ela vai buscar alguma coisa que está mais distante. Então saibam que existe essa característica nas objetivas também. Não é toda, principalmente as objetivas que são teleobjetivas, para você não cair
nesse erro de fazer o foco onde você não quer, tá? Tudo certo aqui? Pegou? Olha aqui a chavezinha. 1,2 metros e a partir de 2,5 metros. Perfeito? Vamos lá. Alguma dúvida até agora? Tô fazendo download. Não, tá. Vamos seguindo que eu tô... O Patrick Fonseca, Daniel, pergunta, na hora de comprar a lente, como calcular essa distância de foco? Tem alguma regra? Eu acho que ele quer dizer da informação da distância mínima do foco. É uma coisa que você calcula ou vem a Normalmente informação o para fabricante você? diz foco a partir de tantos centímetros. Tá? Patrick? Patrick Fonseca. Patrick Fonseca, excelente dúvida. Eu até esqueci de falar disso, que é bem importante. Quase todos os fabricantes informam isso ou na câmera. Se você tem uma super zoom, por exemplo, uma bridge, que a gente chama de que é a câmera ponte para quem está entrando no mundo da DSLR, a própria câmera, a própria especificação técnica da câmera diz lá, distância mínima de foco 10 centímetros, ou 10 centímetros quando você está em modo wide, ou seja, sem zoom nenhum, com os menor milímetros possível, ou quando você dá o zoom todo, a distância mínima de foco passa a ser tantos metros. Tá? Então você tem que olhar isso. E nas objetivas tem a mesma coisa, você consegue fazer um foco a partir de 10 centímetros quando você está em modo wide, ou seja, em 18 milímetros, por exemplo, quando você vai para 135 milímetros, você só pode fazer foco a partir de 70 centímetros. Ótima observação. Tem uma outra pergunta aqui do Cadu Vargas, que eu não sei se você vai ainda comentar sobre isso, mas de uma gambiarra que muita gente conhece. Daniel, vi algo sobre inverter a lente. Isso funciona para fazer foto macro? Funciona. Funciona, você pode simplesmente inverter, segurar na mão e você pode comprar um anel adaptador para você prender a câmera invertida. O que isso faz? Na verdade, quando que você deve usar para fazer a foto macro? A gente inverte essa relação, como você inverte a lente, você inverte a relação do quanto você consegue aproximar as coisas. Se na câmera normal, muitos milímetros significa aproximar as coisas, quando você inverte, poucos milímetros significa aproximar mais as coisas. Então você consegue fazer uma foto de um detalhezinho do bichinho, quando você bota, por exemplo, em 18 milímetros, e você consegue menos detalhes, chegar menos perto dele, do que se você estiver em 55 milímetros, por exemplo, usando a lente do kit. Chegar perto fisicamente? Fisicamente. Assim. Não, fisicamente não. É aproximar a imagem mesmo. É como se fosse o zoom. O zoom é invertido. Sim. Sim. E você consegue, na verdade, você acaba talvez tenha alguma relação, sim, com a proximidade. De você, em 18 milímetros, você consegue chegar mais perto, em 55 milímetros, você tem que ficar um pouquinho mais longe. E isso faz com que o assunto não chegue tão próximo. Tá? Mas, excelente pergunta, Cadu. De novo, gambiarras estão aí para a gente usar a nosso favor, né? É isso aí. Vamos lá. Outra coisa que influencia na tal profundidade de campo. De novo, lembrando, reforçando o termo. Profundidade de campo significam as coisas que estão em foco ou fora de foco. A região, né? Então, a abertura é grande, por exemplo, a gente já viu, a distância da câmera para o assunto, e agora é a distância focal, os tais milímetros que a gente acabou de falar. Se você usa, por exemplo, uma objetiva 8 milímetros, você tem tudo em foco por natureza, é a natureza da lente. Praticamente tudo vai ficar em foco. Se você usa uma objetiva 200 milímetros, a natureza dela faz com que você tenha uma profundidade de campo menor e você consiga desfocar melhor o fundo. Então você quer fazer a sua foto com um fundo desfocado em casa. Se você tirar o zoom, vai ser mais difícil de você conseguir desfocar o fundo do que se você der o zoom da tua câmera. Quando eu falo zoom, eu estou falando especificamente para quem trabalha com as câmeras bridge ou super zoom, né? E quando você dá o zoom, vai para 55 milímetros, você consegue fazer mais desfoque. Se você tem uma 18 135, em 135 você vai ter a possibilidade de desfocar ainda mais o fundo do que em 55 e do que em 18 milímetros. Tá?
eu fiz aqui um exemplo. Peguei aqui uma imagem fotografada em 24 milímetros, depois eu fiz a foto em 200 milímetros. Para deixar elas equiparadas, bem iguais, eu peguei um pedacinho dela, da de 24 milímetros, e ampliei aqui. Mesmo pegando só um pedacinho dela, eu vejo aqui tudo em foco, e em 200 milímetros, mesmo sendo um assunto bem distante, aqui embaixo já está, ainda está, né, ou já está, fora de foco. Tá? Então, em 24 milímetros, mesmo pegando só um pedacinho da imagem lá fora, lá para baixo, eu tenho ela toda em foco, e quando eu aproximo com a distância focal, boto para 200 milímetros, eu tenho uma área de foco menor. Tá? A outra relação é quanto ao tamanho do sensor. A gente já viu isso em outras aulas, e agora a gente tem a comparação direta. Se eu uso um sensor pequeno, eu tenho tudo em foco. Se eu uso a tendência é que quanto menor o sensor, mais coisas em foco tem. Se eu tenho um sensor maior, eu tenho mais coisas fora de foco. A possibilidade de desfocar as coisas. Lembrando que tudo isso tem que ser conjugado. Abertura, distância, etc, etc. Inclusive o tipo de câmera que você usa. Você não vai conseguir, por exemplo, pegar o seu smartphone, o seu celular, ficar longe do assunto, que ele naturalmente já tem um ângulo de visão grande, para conseguir fazer uma foto com fundo desfocado. Você não vai fazer, não tem como. Mas você consegue fazer, pegar uma DSLR, super zoom, mesmo com abertura 5.6 da 55mm, chegar bem perto do assunto, botar o fundo bem afastado e conseguir sim um desfoque. E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para amarrar tudo isso que a gente viu agora, o que influencia a tal profundidade de campo? Para ser uma profundidade de campo pequena, a gente viu lá naquele exemplo, uma abertura grandona. E para ter mais coisas em foco, a abertura é pequenininha. A distância da câmera para o assunto também influencia. Se eu estiver pertinho, eu consigo menos coisas em foco, e se eu estiver longe, naturalmente mais coisas vão ficando em foco. Distância focal. Se eu tiver uma lente 200 milímetros ou maior, por exemplo, eu tenho poucas coisas em foco. Se eu tiver uma lente 18 milímetros ou 8 milímetros, naturalmente ela vai te dar mais coisas em foco. E por fim, o tamanho. Tem uma regrinha para isso, que significa que é o seguinte: quando você escolhe o ponto do foco, tem lá três fileiras de pessoas, né? Se você faz o foco na fileira do meio, o foco vai um pouquinho para frente, a sensação do que está em foco, né? O foco mesmo, perfeito, cravado, é só uma linhazinha. A percepção do que está em foco começa a ir para trás e para frente, de acordo com tudo aquilo que a gente falou. Mas saiba que escolheu aquela linha, um pouquinho para frente está em foco e mais para trás fica em foco. Então, se você pode dosar aí o quanto você quer. Faço a foto aqui, meu nariz vai ficar em foco e mais cabeça vai ficar em foco também. Se eu fizer o foco na orelha, eu vou desfocar mais aqui e lá atrás vai ficar em foco. Aí não faz sentido, né? Então, uma dica também. Vai fazer foto de gente, foco no olho. Tá? Gente, bicho, o foco é sempre no olho, que é a sua relação direta com os humanos e com os bichos, né? E aí, naturalmente, dependendo da sua abertura, dependendo de tudo isso que a gente viu agora, você consegue desfocar ou não o resto. E a gente agora sim vai para a prática e ver um pouquinho disso de perto. Chegou? Não? Foi. Vamos ver. Ah, maravilha. Deixa eu chegar um pouquinho para cá.
Bom, eu vou fazer aqui o que a gente já viu nas outras aulas, que é o seguinte, eu vou habilitar aqui o meu foco manual, eu vou dar zoom, e agora no anel da lente, eu faço o ajuste fino do foco. Eu vou dar mais um, e eu vou cravar o foco nessa florzinha aqui, ó. Deslizando aqui, eu tiro as coisas de foco e deixo a florzinha em foco, tá? Se eu tiver com o olho bom, o foco é aí. Uhum. Vamos lá. Eu estou com abertura 2.8, tá? A essa distância aqui. E eu vou fazer uma foto aqui para a gente ver. Aliás, antes disso, deixa eu formatar o cartão, para a gente ter só essas imagens. Vamos lá. Pronto. Então eu estou relativamente distante do fundo, do objeto, e o fundo também está bem afastado dessa florzinha aqui, do jarro. Então vou fazer a foto. Com o timer, para não tremer, porque eu estou usando uma velocidade de 1/40. Lembrando que eu estou usando aqui em 70 milímetros, num corpo full frame, no corpo crop. Então esse 70 já vira 100 e qualquer coisa, e aí 1/40, se eu fizer na mão, vai tremer. Mesmo estando no tripé, se eu apertar, vai ter trepidação, então a gente consegue fazer a foto. Sem tremer agora com o timer. Agora eu vou pedir a gentileza, Batata, tem como ajudar a gente? Eu vou agora pegar esse fundo e deixar bem pertinho da nossa flor. Vamos lá. Ainda em 2.8, já dá para ver agora no visor a nítida diferença do que a gente tinha de desfoque para agora, né? Eu não mudei nada na câmera, eu vou fazer a foto de novo para a gente comparar agora direto. Perdão, vamos lá. Essa foi a foto com um fundo pertinho do assunto e agora a primeira foto com um fundo mais afastado. Eu não mexi nada na câmera nem na lente. Eu só afastei o fundo. Então eu consigo, com um fundo distante, mais desfoque. Importante para vocês aí de casa perceberem. Cada clique que eu dou aqui, eu estou na abertura 2.8, né? Então eu vou apertar aqui e vou 1, 2, 3. Para ter a foto com a mesma exposição, eu tenho que pegar a velocidade e vai se fazer agora 1, 2, 3. A foto vai ter a mesma exposição do que antes. Eu posso garantir que ela vai ficar tão clara ou tão escura quanto a anterior, só que com características diferentes da abertura que foi modificada, que era 2.8 e agora foi para 4. Então, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Olha, ele só faz o review. Vamos voltar aqui, ó. Essa foi a última que a gente fez e essa foi a anterior. A exposição é a mesma, só muda a característica da abertura, que agora ela está um pouquinho mais nítida. Agora eu vou forçar bastante, vamos lá. Vou fechar bastante a abertura, ela está em 4, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora eu vou pegar a minha velocidade e fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. A mesma exposição, só que agora a abertura 8. Abertura 8, teoricamente, mais coisas em foco. Então vamos lá. Já dá para ver na imagem aí que já está a estante ali atrás já está bem mais nítida do que a gente tinha na primeira imagem com a abertura 2.8. Dá para a gente comparar? Vamos lá. Essa é a mais focada? Essa foi a última 8, que a gente né? fez com a abertura 8. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ó, abertura 8. E agora, abertura 2.8. Eu vou botar maior. Abertura 2.8.
mesmo a estante estando pertinho da flor, ela está fora de foco porque a abertura 2.8 tende a deixar mais coisas fora de foco. Não está tão fora de foco quando a gente tinha a estante lá atrás, mas ela já está um pouquinho suave ali fora de foco. Conforme a gente foi fechando a abertura, a nossa estante foi ficando totalmente nítida. Desfoque e cada vez mais em foco. Bacana. Agora, Daniel, não sei se eu vou te jogar na fogueira agora. Será que nessa imagem que a gente fez, se a gente der um zoom, a gente vai conseguir ver também a diferença de nitidez Vamos ver. na florzinha? Se você talvez tenha jogado na fogueira pelo seguinte... Porque a lente é muito boa, né? Não, porque eu deixei habilitado aqui a estabilização de imagem. Então ela acaba mexendo internamente alguma coisa e pode ser que não tenha deixado a imagem tão nítida assim. Tá. Mas a gente vai ver agora. Vamos ver. Eu estou com a F8, né? Então, Essa é a 8. vou chegar aqui, bem de pertinho. Tá bom aqui? Eu acho que aí já vai dar para ver, né? Se acontecer alguma diferença. E agora eu vou para as outras imagens, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Essa é a 2.8. Eu acho que... Em casa eu não sei se dá para ver. Aqui eu estou conseguindo ver uma diferença. Dá para ver a nitidez. Bom, dá para ver a diferença da profundidade de campo dessa primeira... Onde é que eu posso mostrar? Essa primeira flor do lado esquerdo, essas duas flores do lado esquerdo, e a outra do lado direito ali, que está invadindo ali a parte preta. A do fundo está mais em foco, está tudo mais em foco, com mais nitidez. E agora, a última lá já está bem mais fora de foco. E ali é questão de centímetros, né? Deixa eu ver aqui embaixo. No próprio, a gente pode ver a diferença aqui, nos detalhes, nesse detalhe aqui, ó. Nos detalhes do vaso. Uma boa. O vaso não saiu, está na mesma posição, tudo bonitinho. Então a gente tinha aqui 2.8, depois, se eu não me engano, foi 4 e agora 8. Tá, a gente você tem uma pega percepção. todos os detalhes do vaso. Bacana. Legal. Vamos seguir. Temos várias perguntas aqui, Daniel. Vamos lá. Você falou do foco no olho e uma opção de gente perguntou assim, por exemplo, a Roberta Brito, mesmo quando é no corpo inteiro, você foca no olho? Sim. Foto de corpo Sim. inteiro? A menos que você esteja fazendo a foto de um detalhe do corpo. Aí tudo bem. Mas se eu estou aqui, você está querendo fazer uma foto minha, mesmo que pegue meu corpo inteiro, o foco é aqui, tá? No meu rosto, enfim. Aí não vai fazer tanta diferença se é no olho ou se é um pouquinho na frente, aí tudo bem. Aí, de novo, é jogar com essa questão da distância. Se você está muito perto, faz a foto, dá um zoom, usa mais milímetros, você vai ter uma profundidade de campo menor, menos coisas em foco. Se menos coisas estão em foco, você tem que garantir que o foco está no olho. Se você que vai fazer a foto do corpo todo, você naturalmente vai estar ou mais afastada, ou você vai usar uma lente com menos milímetros. Então, tudo isso vai fazer com que mais coisas fiquem em foco. E aí você pode se despreocupar daquela foco preciso, não, aqui ou aqui. Aí, naturalmente, as coisas vão se encaixar dentro da foto. Mas excelente. Quando o foco é no centro de um retrato, você foca no centro da testa ou foca no olho e depois enquadra? Bom, a gente falou dessa técnica de reframing antes, né? Se você estiver usando essa técnica de reframing com abertura muito grande, valor muito pequeno, se você usar essa técnica, você, mesmo, vamos supor, você usou o ponto central, apontou para o olho e depois reenquadrou. Você pode perder a precisão do foco no olho, porque a abertura é muito grande. Se você andar 2 centímetros para frente ou 2 centímetros para trás, você perde o foco. Se você tiver com abertura maior, abertura 8, abertura 11, aí tudo bem. Você pode usar essa técnica. Você escolhe o ponto central, aponta para o olho, faz o foco
Obrigado. Excelente aula. A dúvida é a seguinte: hoje, ao fotografar com a 6D, com uma lente 1740, o casal atrás dos bonequinhos do bolo, né? O casal fica focado e os bonequinhos não. Isso não acontecia quando eu usava a 50D. Fechando a lente, consigo focar o primeiro e o segundo plano? Fechando a abertura, você consegue mais coisas em foco. Só que você tem problema, se você estiver num espaço com pouca luz, você tende a, óbvio, se você fecha a abertura, você tem a foto mais escura. Aí você tem que compensar com a velocidade ou com o ISO. A 6D vai te permitir usar um ISO maior, porque ela é uma full frame, sensor maior, te dá mais qualidade com ISO maior. Então você tem que dosar aí o quanto vale a pena você aumentar o ISO na sua 6D. E você provavelmente você está tendo mais desfoque porque você mudou o tipo de sensor. O sensor crop, a gente já viu que o tamanho de sensor influencia, né? É uma das coisas, uma da regrinha aqui que a gente acabou de ver. Então, o sensor crop vai fazer com que mais coisas fiquem em foco. Aí você trocou para 6D, sensor maior, mais coisas ficam fora de foco e aumenta o ISO. Ou trabalho com a velocidade, né? Bacana. Tem o Eduardo Xavier. Tem alguma relação de abertura para focar algo em movimento? Por exemplo, foto de uma corrida de moto ou carro, algo em alto movimento. Você acha que uma abertura mais fechada talvez seja mais indicado para esse tipo de coisa? Qual o nome dele? Desculpa. Esse some aqui para mim. Responde e eu vou procurar. Bom, primeiro, obrigado pela sua pergunta. E o negócio é o seguinte. O funcionamento da abertura. O que ela faz na tua imagem? Ela deixa mais coisas em foco, ela deixa a imagem mais nítida, quer dizer, ela pode deixar mais coisas em foco, ela pode deixar a imagem mais nítida e ela, se você vai fechando, vai te deixando a imagem mais escura. Então você tem que dosar. Vai fazer esporte? Você quer fazer com que tudo fique em foco, quer garantir uma maior nitidez na tua imagem, você vai fechar um pouco a abertura. Aí você compensa, você precisa trabalhar com 1/500, 1/1000 de velocidade para poder congelar o movimento, se você quiser congelar. Então você vai ter que fechar um pouco a abertura, compensar com ISO para poder trabalhar com uma velocidade muito grande. Tá? Então, cabe a você decidir o que é relevante para você. Não, eu quero fazer uma foto de esporte, mas com o fundo desfocado. Eu estou próximo do meu assunto, eu consigo, de repente, desfocar o fundo que está longe. Então, ele tem que saber conjugar isso. Então, você tem que pensar, você vai conseguir fazer a foto congelada com a abertura. Perdão, você vai conseguir fazer a foto do movimento congelado com a velocidade. A abertura vai ser o seguinte, você quer deixar o fundo desfocado ou quer deixar tudo em foco? Quer mais nitidez? Fecha a abertura. E aí você vai conjugando isso. Mexeu em abertura e ISO. Não tem mais o que fazer, a foto está escura, aí você... mexeu em abertura e velocidade. Não tem mais o que fazer. Já fez todos os ajustes que você queria para a foto que você quer. E está faltando luz, aí você aumenta o ISO. O ISO é a última coisa. Legal. Bacana. Esse foi o Eduardo. Valeu, Eduardo. Eduardo Xavier. Eduardo Xavier. Obrigadão. Valeu pela pergunta. É sorte que eu achei de novo rápido aqui, porque você olhou para mim e eu esqueci que eu tinha que procurar, né, o nome. Legal. Fora isso, Daniel, de novo, elogios, um monte. Então, parabéns. E na próxima aula a gente vê o quê? Na próxima aula, a gente vai juntar tudo isso. Vai entender como é que funciona o modo de prioridade de abertura, velocidade, ISO. Vai juntar modo manual, juntar tudo isso e depois fazer uns comparativos, fazer uma brincadeira aqui. E aí, reta final, última aula do curso. Reta final, última aula, último dia, última aula. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o fechamento, a última aula do curso Câmeras e Objetivas Sem Complicação com Daniel Farjon. Educar, sucesso é aprender sempre.